Boa noite a todos, juntos para mais um dia de estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, hoje iniciando o subtítulo Recordação da Existência Corpórea, que vai abranger as questões 304 a 319. Esse capítulo, para quem está acompanhando a gente, é um capítulo muito interessante, porque fala justamente destas relações que prosseguem no mundo dos espíritos. Vamos lá, então. Kardec, na questão 304, vai perguntar: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Em estudos anteriores, a gente já fez comentários sobre esse conteúdo, mas vamos ver a resposta para depois a gente comentar. Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. E aí ele faz um comentário rápido dizendo o seguinte: tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Vamos lá, vamos aos comentários. Mais uma questão do Livro dos Espíritos que eu preciso mencionar a vocês, o bom senso que nós precisamos ter no entendimento daquilo que os Espíritos nos trazem de informação. Mas mais que isso, mais uma vez solicitando a vocês que se recordem que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. Não havia informações anteriores desse tipo de conteúdo anteriores ao Livro dos Espíritos. Kardec, então, estava trazendo a primeira obra. É claro que Kardec não conseguiria abraçar todas as questões, todos os assuntos com pormenores delicados e vastíssimos. Então, nós vamos perceber no Livro dos Espíritos essa noção geral, a qual eu já falei para vocês em várias outras questões. Então, essa é mais uma delas. Kardec traz aqui o que seria de se esperar de um espírito de médio já mais melhor. Mais melhor ficou terrível, né? Já melhorado, digamos assim, um pouco mais evoluído. Por que isso? Porque nós vamos saber de informações outras e várias, não só de livros posteriores, como os da psicografia do Chico Xavier, mas a própria Revista Espírita vai trazer vários outros textos, relatos e conteúdos nas quais nós podemos nos aperceber que nem todos os espíritos têm essa recordação. Ou pelo menos não tão rapidamente. A obra talvez mais conhecida que eu posso citar aqui para vocês, que eu já citei várias vezes, é Nosso Lar, do Chico, pelo espírito André Luiz. Quer dizer, André Luiz, em determinada altura, conversando com Dona Laura, que o acolhia na sua casa, Dona Laura lhe conta que para que ela pudesse se preparar com Ricardo para retornar ao plano físico, e ela ali estava comentando com André Luiz dos preparativos porque ela iria retornar. Em Nosso Lar, a gente vê a partida de Dona Laura do plano espiritual retornando ao plano físico, uma vez que seu marido já se encontrava no plano físico há alguns anos. Então, ela conta a André Luiz que nessa preparação anterior, quer dizer, anterior mesmo a André Luiz ter chegado na residência dela, né, quando Ricardo ainda lá ainda se encontrava, eles buscaram o ministério responsável pela reencarnação e ali eles tiveram acesso a material referente aos últimos 300 anos de ambos, ou seja, nós concluímos que tanto Laura quanto Ricardo tinham tão somente a recordação da última existência física. Eles não se recordavam do passado. Então, ela explicita isso a André Luiz. Ela deixa bem claro a André Luiz que o acesso a esse passado mais remoto
ele é dado sob autorização, principalmente visando a necessidade, a utilidade do espírito que quer aquela revelação. Então, vejam só, e ela conta que eles tiveram acesso ao material escrito, eles receberam como se fossem apostilas dos 300 últimos anos que eles haviam vivido na Terra. Eles leem aquilo como se fosse um livro, e só depois de absorvido o conteúdo e de meditarem sobre aquilo que eles leram, é que eles podem, através de mecanismos magnéticos no próprio ministério, acessar as emoções relacionadas, tudo aquilo que eles vivenciaram, para só então eles fecharem o programa da reencarnação que eles fariam. Então, vocês vejam aí que nós estamos falando de espíritos, tanto Laura quanto Ricardo, numa situação espiritual jamais harmonizada. Então, vocês vejam que espíritos inferiores dificilmente vão ter acesso a essa memória pregressa. Então, dificilmente nós, eu que estou aqui estudando com vocês, nós que estamos encarnados, dificilmente nós vamos ter acesso à nossa memória milenar logo após o nosso desencarne. E eu ainda ouso falar algo que nós ainda vamos comentar nas próximas questões. São poucos, infelizmente, os que sequer se recordam da última experiência no plano físico. Vocês vão se surpreender com isso. Como muitas vezes eu vejo surpresas quando a gente fala, por exemplo, que recebe muitos espíritos nas reuniões mediúnicas que sequer se deram conta de que já partiram do mundo físico. Eles não sabem que desencarnaram. Para eles, eles ainda estão no plano físico da matéria. Há surpresas quando se leem nos livros, ou quando a gente ouve os relatos dos espíritos dizendo de centenas daqueles outros que permanecem adormecidos no plano espiritual. Porque acreditaram nisso, permaneceriam adormecidos. E que esse adormecimento tem um prazo que nós não saberíamos dizer qual seria, e que de tempos em tempos estes espíritos vão acordando, para só então lentamente tomarem contato com uma realidade diferente daquela na qual eles acreditaram. Mas olha só, existem espíritos que neste processo de ignorância da sua situação no plano espiritual, reencarnam assim mesmo. Como se a estadia de muitos e muitos anos no plano espiritual fosse tão somente um intervalo de sonho, de pesadelo, de fuga da realidade. Então, quando a gente vê uma multiplicidade de situações. E quando eu falo a gente vê, porque a gente toma contato com estes relatos nas reuniões mediúnicas. E são incontáveis os livros que trazem estes informes. E eu não ouso dizer que Kardec tomou contato, pelo menos inicial, com esta realidade, ainda quando ele estava encarnado, mas mais uma vez eu afirmo, ele não poderia explicitar e abordar e aprofundar em todas as questões múltiplas, diversas e complexas em um livro só, no primeiro livro da doutrina. É por isso que não raro nós somos obrigados a recordar, porque nós sabemos disso, que Kardec, se aproximando já do fim da sua existência física, ele foi alertado por seu espírito mentor de que ele logo retornaria ao plano físico, que ele deveria passar cerca de 40 anos no plano espiritual, se preparando para retornar ao mundo físico, para dar continuidade à sua tarefa. Por que eles falaram isso para Kardec? Kardec grafa isso. Justamente porque eles já tinham plena consciência, e Kardec também, que não dava para dizer tudo. Em 5 livros, em 10 anos de revista espírita,
Não dava, por quê? Porque é tanto conhecimento, são tantas as situações, é tão bela a justiça divina, a misericórdia, a compaixão, que nos acolhe, nós que somos tão diferentes uns dos outros. Bom, mas não vou me alongar, senão a gente fica aqui só na primeira questão. Então, essa questão 304, Kardec fala de espíritos já melhorados, vamos colocar assim, dentro daquela média que, em geral, ele adota nas suas respostas, quando eu trago essas meditações para vocês. Em geral, ele está falando de espíritos melhores. Ele não está falando de nós e nem de espíritos inferiores a nós. Por quê? Porque a nossa realidade vai ser um pouquinho diversa. Tá? Mas vamos continuar. Vamos ver o que mais que ele traz. Na questão 305, ele pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Quer dizer, assim, nossa, foi tudo isso. Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Quanto a isso, lá no nosso lar, mencionando a dona Laura e o Ricardo, nós conseguimos perceber mais ou menos como acontece. Porque ela diz, André, que ela estava vivendo bem, em harmonia com o Ricardo no plano espiritual, porque eles haviam lá recebido novamente os seus filhos, né? Quer dizer, todos haviam partido do plano físico, então eles estavam vivendo de maneira regular, harmoniosa no plano espiritual. Ele trabalhando, ela também, os filhos encaminhados, já adultos, espíritos todos desencarnados. Em nosso lar, que é uma colônia, muito bem situada, num grau superior, enfim, que oferece oportunidade de avanço, de progresso, quando, e ela conta, eles começaram a ter alguns sonhos, algumas percepções, essa névoa que ia vindo, eles não conseguiam definir muito bem o que era, mas trazia certa dose de desassossego, como se eles estivessem sendo impulsionados a retornar ao plano físico. E essa impulsão que eles sentiam no seu íntimo tinha a ver com tarefas que ambos precisavam realizar e débitos que deveriam ser quitados. Mas eles não tinham essa imagem como num filme de qual seria essa tarefa, nem de quais eram estes débitos. E aí, por isso que eles procuram orientação. E aí tem acesso aos 300 anos passados, para que eles pudessem compreender parcela desta tarefa, para que pudesse, então, participar do projeto das novas experiências reencarnatórias. Então, vejam vocês, apesar deles serem espíritos já equilibrados, nós podemos dizer, sim, uma cota de bondade significativa, sem grandes débitos, uma vez que estavam num plano espiritual mais harmonizado, eles se sentiram impulsionados a retornar. Apesar de estarem vivendo em nosso lar, estudando, trabalhando, amando-se, amando aos outros, servindo, havia uma necessidade íntima que brotou, que impulsionava a novas experiências no plano físico. E era imprescindível. O que vale dizer que isso deve acontecer para todos nós. Quanto mais evoluído o espírito, maior tempo ele pode permanecer no plano espiritual. Mas ainda na etapa mediana de evolução que nós nos encontramos e que Dona Laura e Ricardo também se encontravam, hora ou outra vai ser imprescindível o retorno ao plano físico, porque nós vamos sentir este impulso, essa necessidade íntima de retornar. E como espíritos, com uma visão mais abrangente da vida eterna, com uma visão muito mais abrangente das leis que regem toda a obra da criação, facilmente o espírito mais equilibrado se submete e retorna, feliz, ao campo físico da matéria. Eu ouso supor, por exemplo, que todos nós que estamos aqui
nesse momento conturbado que toda a Terra está atravessando, que vejo eu não acaba tão cedo. Todos nós, ao retornarmos, ou grande parcela de nós, retornamos por necessidade. Pedimos para voltar. Suplicamos, cientes desta etapa difícil, mas conscientes de que sem esse retorno, nossa situação estaria muito mais agravada no plano espiritual. Então a gente vem alegre. É por isso que agora, nos momentos em que nos sentimos frágeis, é preciso reencontrar essa alegria, essa gratidão à oportunidade que a vida nos concede, mesmo aqueles que se encontram enlutados porque estão perdendo pessoas queridas, pessoas amadas. A morte não é um final. Nós espíritas podemos chorar sim, podemos nos entristecer, mas desesperar, desalentar, não. Porque nós não somente cremos, nós sabemos da continuidade da vida. Muitos de nós têm essa absoluta certeza, como prática pessoal, porque são médiums, mas muitos de nós, ao lermos, ao ouvirmos e ao participarmos, sabemos que isso é real. Não é só uma crença. É realidade. Então, nós nos entristecemos, nós sentimos saudade, mas nós temos absoluta certeza na continuidade da vida. E esse tempo, diante da eternidade, é nada. Então, o desespero não pode ter lugar em nossos corações. Nós precisamos lutar contra ele, lutar contra essa tristeza que se torna depressão e desalento e desespero e revolta. Nós estamos aqui justamente para demonstrarmos que somos fortes. Trazemos em nós, no nosso íntimo, essa certeza de que precisamos prosseguir. Vivendo. Não só arrastando, vivendo e vivendo bem. Servindo. Sendo bons, justos, equilibrados, respeitosos, tolerantes, compassivos, na medida das nossas possibilidades e onde nós nos situamos. Em pequeninas tarefas, em grandes tarefas, isso é irrelevante. Porque nós temos esta certeza. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente, quer dizer, com todos os detalhes, nos mínimos detalhes, de todos os acontecimentos da sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Será que numa cena a gente já vê tudo em relação ao nosso passado? Todos os detalhes? Será que eu falecendo aqui com 70, 75 anos, será que eu chego lá e eu tenho na minha lembrança todos os mínimos detalhes desta vida? Vamos falar dessa, da última. Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Ou seja, se ele bem executou tarefas, ele vai lembrar dessas tarefas, responsáveis pela sua harmonia íntima como espírito. Mas se ele errou também, ele vai lembrar. Aonde ele errou, que é a causa da sua desarmonia, do seu desequilíbrio, do plano espiritual atormentado, onde talvez ele se encontre. É isso que eles estão dizendo. Continuam eles. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas tem coisas que ele não terá saber. Então, vamos dizer assim, aquilo que foi relevante para o espírito, importante para o espírito, principalmente relacionada à sua vitória
espiritual ou derrota, ele vai recordar. Muitas vezes com detalhes. Nós temos muitos relatos dos espíritos suicidas que se recordam infinitas vezes do momento em que optaram pelo suicídio. Relembram os pensamentos, a angústia, vivem de novo e de novo, repetidas vezes. É um sofrimento para eles. Não é eterno, mas não deixa de ser um sofrimento. Claro que eles serão socorridos como efetivamente são. E aqui eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas para aqueles que não saibam, grandes trabalhadores no socorro suicida são as falanges dos samaritanos. Todos orientados por Maria, mãe de Jesus. Então, a senhora assumiu esse encargo ou esta responsabilidade pela sua imensa, infinita capacidade de amar. E ela lidera a falange dos samaritanos no mundo todo, socorrendo não só os suicidas, mas especialmente os suicidas. Então, todos eles vão ser socorridos, mas eles relatam essa repetida recordação do momento em que optaram por tirarem a própria vida e sofrem repetidas vezes as mesmas emoções e dores que atravessaram. Mas, por outro lado, os espíritos, aquilo que não foi significante, ele não se preocupa em recordar. Uma visão mais simples seria nós mesmos. Eu tenho 50 anos. Eu não lembro de tudo, absolutamente tudo, da época da minha adolescência. Eu tenho flashes aqui e ali, talvez daquilo que seja mais significativo, uma emoção mais forte, um aprendizado mais duro. Eu recordo. Mas eu não poderia chegar aqui para vocês e contar tudo o que eu vivi dos meus 12 aos 17 anos. Eu não tenho essa memória. Hoje. Imagina quando eu chegar na espiritualidade. Você vai falar assim, mas o cérebro físico, ele embota o potencial mental do espírito. É verdade. É verdade. Mas o espírito em si, ele não vai ficar perdendo tempo, digamos assim, se recordando de coisas que não têm relevância. Fazem parte da vida só, do cotidiano. Ele relembra-se daquilo que teve significado. Mesmo que sejam coisas simples, mas que tenham trazido para ele um aprendizado significativo. Na linha A, dessa mesma questão 306, Kardec continua e pergunta: mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Eu não lembro porque aquilo não é relevante para mim, mas se eu quisesse, eu ia poder relembrar. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E sabe por que a gente consegue? Se a gente quisesse, se fosse útil, porque está tudo arquivado no nosso subconsciente. É a nossa mala. É a mochila do espírito. A cada vida física, no plano físico, ao término da minha vida, quando o meu corpo morre, e mais ou menos próximo ao momento da minha desencarnação, há como se fosse uma gravação de toda a minha memória desta existência material no meu subconsciente. Como se eu fizesse um backup. E isso fica gravado. Absolutamente tudo. Tudo aquilo que eu experienciei nessa vida física ficou gravado nesse backup. Por isso que é muito comum, principalmente relatos em pacientes de EQM, experiências de quase morte, que são casos estudados pela ciência médica, não do espiritismo, que o espiritismo estuda-os
como comprovadores daquilo que os espíritos nos falam. Mas são casos estudados por cientistas médicos. Existem vários livros sobre isso. Ian Stevenson escreveu sobre isso, e muitos outros escritores internacionais, porque Ian Stevenson, por exemplo, tem naturalidade canadense. Foi um grande psiquiatra no Canadá, e não espírita. Era um cientista médico. E muitos destes pacientes, para não dizer praticamente todos eles, recordam que no momento em que se sentiam morrer, eles assistiam como se fosse num flash muito rápido o filme da sua vida. Só que estes pacientes relatam isso porque eles retornam à vida física. Aqueles que desencarnam efetivamente, se trata deste fenômeno que eu estou falando para vocês. É essa gravação das nossas experiências desta vida física no nosso inconsciente. E nenhum destes arquivos o espírito perde. Nenhum. Quando nós retornamos, quando nós reencarnamos, o nosso arquivo inconsciente permanece conosco. Só que o nosso arquivo relacionado ao consciente está livrinho. Não tem nada gravado, para que nós possamos gravar novas experiências, novos aprendizados, e muitas vezes acessando levemente, quase de forma obtusa, alguns arquivos no inconsciente na forma de tendências, instintos, aptidões, que vem justamente nos colocar dentro do caminho necessário para o aprendizado. Vejam só que estes acessos nem sempre são felizes. Porque muitas vezes nos trazem cobranças íntimas. Muitas vezes um sentimento de culpa que a gente nem sabe de onde vem. Um sentimento de responsabilidade que nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas não sabemos por quê. A gente imagina que seja por algum compromisso. Ou a gente tem alguma intuição sobre o passado. São esses pequeninos acessos que nós vamos, digamos assim, beliscando no nosso inconsciente. Mas ele está lá. Todas as experiências estão gravadas no inconsciente. Na linha B, dessa mesma questão 306, Kardec pergunta: entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, quer dizer, quando o espírito desencarna, ele consegue entender por que ele passou por aqueles desafios todos nessa última experiência material, para imaginar onde ele quer chegar, ou sabendo aonde ele quer chegar? Quer dizer, eu olho para o meu passado e eu vejo, eu passei por isso. Ah, mas foi porque eu precisava fazer essa tarefa, quitar esse débito, porque eu quero chegar numa fase mais equilibrada, mais evoluída. E a resposta deles: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Quer dizer, nós espíritas, nós temos essa vaga noção. Nós já temos acesso a muitas informações e estamos sendo acostumados, na medida em que estudamos, a olhar para a vida, meditar sobre ela. Eu costumo dizer assim, por exemplo, que quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão falar assim, mas o Evangelho não tem todas as passagens do Evangelho de Jesus, é verdade. Mas ali estão passagens importantíssimas, principalmente aquelas que levavam a dúvidas de entendimento, de interpretação, que eram difíceis para nós encarnados assimilarmos. E aí, o que os espíritos fizeram? Eles vêm, dão essa aula de lógica, de raciocínio, para que nós possamos compreender a justiça, a equidade, o amor, a compaixão, a misericórdia divinos, para que nós possamos exercitar em todas as demais passagens do Evangelho. Isso. O Livro dos Espíritos é isso também. Então, ele traz aqui orientações, esclarecimentos de cunho geral, iniciais, e nós vamos estudando, compreendendo,
educando o nosso bom senso, aprendendo a raciocinar, aprendendo a perguntar e a buscar resposta por nós mesmos. Porque durante muitos séculos nós somos acostumados a só ouvir, acatar e não podia perguntar. Era uma ordem religiosa dada e nós tínhamos que obedecer. E durante muito tempo a gente não queria fazer outra coisa. Agora a gente quer e precisa. Então, o estudo do Livro dos Espíritos, de qualquer obra espírita, serve para dar um gostinho de quero mais, né, gente? Nós estamos aprendendo a pensar por nós mesmos. O médium hoje, ele é chamado a assumir maior cota de responsabilidade. Os dirigentes são chamados a assumir maior cota de responsabilidade. Os oradores, e por que não todos nós espíritas, somos chamados a viver aquilo que muitos de nós estamos escutando há mais de 150 anos. É isso. Então, nós espíritas temos uma parcela da visão, compreendendo aquilo que nós estamos passando aqui hoje, os desafios, as dificuldades, as dores, para imaginarmos onde a gente quer chegar. Quais as sombras nossas que nós queremos vencer. Mas, se desencarnássemos hoje, como espíritos, essa visão seria mais abrangente. É isso que eles estão nos dizendo. Porque o corpo, ele funciona realmente obnubilando a nossa inteligência, quer dizer, amortecendo essa capacidade de expansão mental e espiritual do espírito. Bom, e aqui a gente vai encerrar. Eu já ia falar a próxima questão, mas não, porque acabei de olhar o relógio. Eu preciso dar um recado para todos vocês que estão acompanhando hoje. Amanhã, infelizmente, eu não poderei estar aqui com vocês às 7 horas, mas eu retornarei na semana que vem, terça-feira, às 7 horas, os nossos estudos prosseguirão normalmente. Então, só amanhã eu queria deixar vocês avisados que amanhã eu não vou poder participar dos nossos estudos, mas eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa. Para nós espíritas que não temos nenhum ritual, nenhuma celebração especial referente à Páscoa, à Semana Santa, uma vez que nos caracteriza na doutrina espírita justamente o não ter rituais, não ter obrigatoriedade de seguir absolutamente nada, que nós não nos esqueçamos que este período da vida de Jesus, mais especificamente da sua morte, nós deveremos sim recordar, para nos recordarmos que pelo Cristo o homem venceu a morte. A grande vitória de Jesus, pela sua lição, foi a superação da materialidade da vida. Jesus venceu os sentidos físicos. Ele veio justamente mostrar o quão é importante a vida eterna. E ele se dirigiu a todos nós há mais de 2000 anos, justamente como um convite imortal, para que nós aprendêssemos a importância da nossa vida como espíritos imortais. E a sua morte trouxe muito nítido aos apóstolos e serviu para todos nós esta vitória, na certeza absoluta que a vida continua após a morte do corpo físico. Que nós não nos esqueçamos disso. Nós, que juntamente com o mundo todo estamos nos despedindo de muitos entes queridos. Não nos esqueçamos que a mensagem principal da Semana Santa, por que não dizer da Páscoa, é essa vitória contra a morte, a superação. Nos recordemos que os apóstolos, mesmo sentindo profunda tristeza pela partida de Jesus, precisaram seguir em frente, porque esse era o comando do Mestre. Ninguém pôde ficar encolhido choramingando. Todos eles tiveram que dar cabo das suas missões individuais e coletivas, assim como todos nós. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradeço a presença do Anderson, da Elisete, Valdeci, Carlos, Viviane, Vita, Tânia. Feliz Páscoa, a Vita está desejando para todos.
Denise também conosco. Um bom final de quarta-feira. Não se esqueça que amanhã não tem estudo, mas terça-feira a gente está de volta. Grande abraço para você.